40 de 2006, né, que vai prever a questão dos tipos de violência, as sanções, as penalizações, as redes de apoio, e cada dia que passa ela vem evoluindo cada vez mais, né? Tem sido muito positivo. Muitas pessoas dizem assim, precisamos de mais lei. Eu que atuo na área, eu sei que não é só a legislação que consegue atender e alcançar as pessoas, não é? Há uma necessidade, como você está fazendo aqui, de dar esclarecimento às pessoas, porque muitas vezes, principalmente a violência psicológica, a gente sabe que é uma violência que às vezes a pessoa não entende que sequer está sofrendo ela, não é? Deixa eu... porque, na verdade, eu fui acompanhando aqui, vocês falaram que a primeira parte já fala o panorama geral da cidade, e aí eu tenho eu sou muito metódica nesse sentido, acho que é do período de estudo, de fazer tudo muito roteirizado, né? Então, primeiramente, eu queria me apresentar, né? Eu me chamo Maiane Salles, sou de Coração de Maria, sou advogada, faço parte da Comissão em Defesa da Mulher, né? Eu sempre gosto de me apresentar falando das minhas raízes, porque eu venho de uma família matriarcal. Então, sou filha de Maria dos Reis, neta de Maria da Água, irmã de Mariana e hoje tia de Valentina. Então, eu gosto sempre de falar, né, tudo isso. Eu preciso dar uma pausa, certo? Porque a irmã de Maiane trabalha com o Clério. Sim, sim. Menina maravilhosa, uma amiga que tem no coração. Então, um abraço para toda a sua família que está ouvindo aí. Com certeza. Eu até te dar convite da rádio, mas não precisa mais. E é muito bom a gente encontrar mulheres, né, que estão encontrando com a gente. Você, eu encontrei aqui no evento. Sim. Na mesma da hora, pediu contato. As irmãs, a gente tem nossas batalhas aqui, dentro mais do que elas cidade. Então, assim, a gente conhece a sua família. E é muito bom poder te receber e trazer o pessoal de Coração de Maria para o programa. É uma honra para mim. Para mim que é uma honra falar desse assunto que é tão recorrente e justamente por causa de eu vir de uma família matriarcal, né, de que tem esse histórico de violência doméstica na família e por ter sido, né, tanto eu como minha irmã criada justamente para enfrentar o mundo com garras e dentes, que é um assunto que para mim é muito confortável de falar, de debater. E voltando ao que Sibeli perguntou em relação à questão da violência psicológica, né? Nós temos 5 tipos de violência, porque muitas das vezes algumas mulheres acreditam, e é por isso que muitas vezes eu acho que não denunciam, né, Sibeli? Que a violência contra a mulher ela se dá apenas na agressão física. No soco, no murro, no beliscão, que na verdade não é, né? A violência psicológica que você está minando o tempo todo, psicológico ali da sua mulher, falando que ela não é capaz, falando da questão física, falando que, enfim, tudo aquilo que mexe com a questão emocional e psicológica, que ela não é capaz de trabalhar, que ela não é capaz de fazer nada, que se você me largar ou se eu te largar, você não vai ficar com mais ninguém, você não é capaz de nada. Isso já é uma violência psicológica. Um simples grito já é uma violência, né? Temos também a violência patrimonial. A gente sabe que muitas mulheres hoje em dia, os maridos não querem que trabalhem. Ainda no tempo de hoje a gente vê isso. E muitas que conseguem trabalhar, eles pegam até mesmo o salário delas. Ou casam, tem um regime de bens e omitem. Compra, bota no nome de uma pessoa, bota no nome de um laranja. Isso é uma violência patrimonial. Eu já atendi mulheres que quando chegavam no momento de se divorciar, descobriam que o marido não tinha nada. Mas como? Eu dei minha herança para ele comprar um imóvel. Eu dei meu salário para ele comprar um terreno. Quando descobria... E aí, muitas vezes, até na Coração de Maria, o pessoal fala que quando a Maene que vai fazer o divórcio, se prepara. Eu não sei por que isso. E eu acham que, por ser feminista, por atuar em favor das mulheres, é que odeia homem. Não é essa a questão. A gente não odeia homens de forma alguma. Só que a gente precisa entender que nós estamos num estágio de vulnerabilidade maior. Então, assim, são casos absurdos que a gente acompanha. Você também, como advogada, né, Sibeli? Deve ver bem isso. Homens que destroem. Eu tive um caso de um divórcio que o cara conseguiu minar o psicológico da mulher inteiro. Ela hoje não confia em mais ninguém. Até em mim, que era advogada dela. Eu precisei renunciar do caso, porque eu não tinha condição de continuar. Então, assim, são inúmeras as formas de violência, né?
é a violência moral. A gente vê muito hoje em dia a questão de nudes. Tem alguns homens que, quando não aceitam a separação, fala que vai espalhar fotos, vídeos da mulher, né? E assim, todos esses tipos de violência, eles são cobertos pela Lei Maria da Penha. Olha, eu tenho visto muito, Maiana, eu vi hoje, inclusive, eu acompanho no Instagram o Papai Financeiro, não sei se você tem esse perfil lá, e ele hoje fez um vídeo justamente mostrando um casal, que o casal detonava as mulheres. O casal dizia com todas as letras que a mulher que engravidava de um homem, que como é que se diz, que ela era culpada de tudo, você está entendendo? Que era ela quem escolhia o homem com que ela se deitava, então era ela que tinha que se responsabilizar pelo filho que ela teve, que ela não tem que ela deveria parar de ficar culpando os homens por isso, por aquilo, tirando totalmente a responsabilidade que cabe a cada homem. Isso é muito comum, de cuidar daquilo, porque assim, a não ser que seja um estupro, porque aí a pessoa nenhum dos dois se envolveu, uma parte queria e tomou para si, né? Tirando isso, tudo é consensual. E nós sabemos que tudo tem consequências. Isso é algo, e eu digo que a questão dos direitos das mulheres, elas estão totalmente atreladas ao feminismo. Tem gente que não gosta do termo. Eu sinto muito paciência, mas a gente vai tocar muito nisso aqui hoje. Se não fosse essas primeiras mulheres que começaram a enfrentar uma sociedade que é extremamente patriarcal e machista, se não fosse essas mulheres que tivessem dado a cara a tapa, tivessem até mesmo sido mortas, né? Porque a gente vê um período histórico, desde antes de Cristo, de que mulheres são submissas, mulheres são tidas como bruxas, mulheres não podem estudar, porque tinham noção do conhecimento e do poder de uma mulher. E se não fossem essas mulheres, hoje a gente não estaria onde a gente está aqui, né? Podendo votar, podendo estudar, podendo trabalhar, podendo ter o seu dinheiro e ser independente. Então, isso foi enraizado na sociedade, a ideia de que o homem que manda, que pode e que a culpa de tudo é da mulher. Então, eu vejo muitas vezes, assim, quando se tem alguma notícia, até mesmo nas redes sociais, falando sobre questão de pensão alimentícia, mas também, né, não escolheu bem o cara. Está escrito na testa de quem que é uma boa pessoa? Nem do homem, nem da mulher. Né? Baiane? Oi. Alô? Oi, Júlia. Eu estava observando o seguinte. O homem, eu não sei, essa questão raiz, o homem sempre foi projetado para ser melhor do que a mulher. Né? E quando ele não ele se sente insultado e ele é violento. Né? Sim. O homem sempre. Mas que tipo de violência? Como você falou, né? É a agressão, são as palavras, né? Exato. Mas eu não... Aí ele volta assim, mas eu não quis dizer isso. Mas você falou, fulano, você foi agressivo, você foi perverso. Mas eu acho que é porque o homem dá muito homem, raiantes velhos, deles que daí, não conseguiram entender, né, que somos seres iguais. Sim. Essa cultura ainda está muito enraizada. Muito enraizada, e a gente tem visto isso nos últimos anos, no último governo que nós tivemos, trouxe à tona ainda mais essa coisa, né, sobre tudo de pior que existe em relação à mulher, ao homossexual, às minorias de uma forma geral. As pessoas hoje parece que falam com a normalidade. E isso me incomoda muito, porque não é normal, né? Nós não podemos ser culpabilizadas por questões que muitas vezes são até de âmbito emocional de um homem, o que não justifica, né? Porque também por causa da sociedade machista, os homens, eles não sabem dialogar, né, nas suas relações. Aí, já vem DR, a mulher adora uma DR, a mulher adora uma conversa, lá vem problema. Não sabem dialogar, não dialogam com seus amigos, não procuram muitas vezes a ajuda de um psicólogo para poder falar, porque o homem foi criado para ser forte o tempo inteiro, né? Homem não chora, a gente sempre escuta isso. E isso acaba que vai reverberando nas suas relações.
seja no trabalho, seja na família, seja em qualquer lugar. E aí sobra para quem? Para as mulheres. E eu acredito, muitas vezes as pessoas falam assim, mas existem tantas leis e o nível, os números sobre violência aumentam, tem aumentado. Tem aumentado porque as mulheres têm saído de casa para poder denunciar, graças aos equipamentos que foram criados. Né? A Delegacia da Mulher, a Ronda Maria da Penha, né? Os centros especializados e de referência para a mulher que existem em algumas cidades, graças também à questão da própria, do conhecimento da mulher em relação à lei, às medidas protetivas, é que isso tem aumentado. E por isso que os números estão aumentando. Porque está havendo denúncias. Eu estive essa semana em 2 eventos. Foi o 4º encontro de mulheres do interior, lá na sede da OAB, promovido pela comissão. E ontem eu estava na Conferência Territorial de Políticas Públicas para as Mulheres, inclusive foi incrível. Os municípios fizeram as conferências municipais para poder levar para essa territorial e depois estadual. E a capitã Nina Marques, que é a atual comandante da Ronda Maria da Penha, em Feira de Santana, ela disse que elas fizeram uma ação conjunta com a comissão no Festival de Inverno de São Gonçalo, e ela disse que há números de que após essa campanha, toda essa caminhada, junto com a PM e a OAB, os números em São Gonçalo aumentaram, né, de denúncias, e na região de uma forma geral. Eu tenho visto, Maiana, uma necessidade, eu não sei se nessas abordagens vocês verificam essa necessidade que eu vejo. Eu acho que nós temos a parte das queixas, temos as medidas protetivas, mas após esse ínter, na parte já processual, eu acho que deveria existir a obrigatoriedade de um acompanhamento de ordem psicológica. Hoje, eu vejo com muita evidência a necessidade do homem educar suas emoções, porque ele não vem dentro de uma criação que lhe permite isso. Muitas vezes os pais desses homens têm essa criação machista, né? Foram criados também para serem fortes e para não falar sobre as suas emoções. Então, a gente às vezes não fala sobre aquilo que a gente não conhece. E a lei vai ter que abarcar tudo isso. Na verdade, já existe a previsão na própria lei. E em alguns casos, já algumas condenações nesse sentido, para que alguns homens façam parte de grupos educativos. No entanto, a gente sabe que existe uma certa dificuldade também por parte dos municípios, porque geralmente, assim, as últimas que eu vi, o juiz colocava que o CREAS do município teria que ter essa função. A gente sabe que muitas vezes a Secretaria de Assistência Social não tem uma verba, né? Não há também um controle muito disso, dessa questão. Ou não há também um preparo das equipes municipais. Então, assim, acaba que isso não ocorre justamente por essas questões, né? Muitas vezes do âmbito de equipamento mesmo, né? De uma equipe multidisciplinar que possa fazer esse acompanhamento. Mas a sua colocação é extremamente válida, porque eu também concordo muito. E ainda costumo dizer, em muitos encontros, que a gente fala muito com as mulheres, mas as mulheres, em sua grande maioria, elas já estão cientes. As meninas, elas já estão cientes, né? A gente vê hoje em dia que as meninas estão cientes, estão se colocando, se impondo, mas a gente precisa falar mais voltado para os homens. Não é mimimi, né? Perceba, outro dia eu falei com um amigo, perceba, você às vezes fala, mas eu não faço isso, eu não tenho esse comportamento. Poxa, cara, você está fazendo nada mais do que a sua obrigação em não ser agressivo com sua mulher. Mas o que é que você faz para colaborar, para que isso não exista mais? É só dizer eu não faço? Né? Qual o seu papel na sociedade? Escuta uma mulher que já passou por uma situação dessa, entende o porquê da necessidade de existir uma lei, por que a gente bate tanto nessa tecla, e faz a tua parte. Na hora que estiver na roda lá no baba, que vê o cara falando da mulher dele, né, o que fez, o que deixou de fazer, que traiu, que tá com a novinha, né? Que inclusive isso é pedofilia. Repreende, né? Fala, isso não tá legal, isso não é correto, isso não é comportamento de homem. Entendeu? Então, assim, não é simplesmente dizer, mas eu não faço isso com minha mulher. O que é que você faz perante os seus amigos para colaborar com isso, né? Então,
é necessário realmente uma reflexão. E eu acho que a questão da educação é muito importante. E isso tem que ser tocado nas escolas, tem que ser tocado na criação. Uma vez eu postei assim, mães de meninos, vocês precisam educar seus filhos e falar sobre o assunto. E aí, uma pessoa que é mãe de menina, mas é totalmente contrário. Tudo que se puder ser contrário, você coloca lá e contrário. Ah, mas tem que falar para a mãe de menina também. Eu falei, minha querida, as mães das meninas já falam. Quem precisa saber agora são os meninos. Inclusive porque hoje em dia não vai achar mais mulheres igual antigamente que vai estar falando tudo para eles, né? Eu tenho amigas que têm filhos meninos e falo, preparem, deixa esses meninos se virarem, porque quando for estudar fora ou casar, não vai achar a mulher para estar fazendo mais nada, não. E uma das coisas, Maiana, que eu observo é o seguinte, todo homem, ele nasce de uma mulher. Então, ele tem contato com uma mulher. Não é aquela coisa assim de ele só vê uma mulher quando ele vier a se relacionar com uma, né? Quando ele chegar na adolescência. Ele é criado com uma mulher, ele acompanha, tem uma mulher acompanhando o passo, o nascer dele, né? O desenvolver-se, a adolescência e a vida toda. Como é que esse homem, quando ele se depara com um relacionamento, ele encontra tanta dificuldade de respeitar, ele encontra tanta facilidade em agredir, em humilhar, em desrespeitar e maltratar. São esses questionamentos que eu faço, inclusive, com as mulheres. Por quê? Porque, na minha concepção, de alguma forma, nós mulheres, na condição de mães, eu não sou mãe de ninguém, mas eu questiono isso. Por quê? Porque se seu filho não consegue respeitar outra mulher, isso deve ter começado em algum lugar dentro da própria casa dele. E a gente volta para o tema da questão da criação patriarcal. Ainda somos machistas em alguns pontos. Eu ainda me pego, às vezes, fazendo algum tipo de comentário ou pensamento e falo, poxa, como eu fui machista agora. Nós fomos criadas para pensar dessa forma. Que tudo é errado na gente, que o homem pode tudo, que tudo é liberado para o homem. Então, acaba que muitas dessas mulheres vão dando criações aos seus filhos dessa mesma forma como foram criadas, né? Que a gente percebe isso na criação. Às vezes, a gente observa, eu também não tenho filhos, mas às vezes a gente observa assim, como é a criação, você tem um filho e uma filha, como é dada a criação do filho, muito mais liberal, pode tudo, faz tudo, não faz nada em casa, não arruma nem a cama, e a menina que tem que fazer tudo. Por quê? Porque não é, Julie? Pois é por causa da criação. Então, Lá em casa, se eu deixar, minha mãe queria meus filhos assim, né? Eles têm que educar no meu lugar, falou isso. O que tem que fazer sou eu, que eu não preciso me ajudar, não, porque você não quer. Né? Quer dizer, a mãe sai para trabalhar, faz tudo, ainda tem que chegar em casa para dar conta de roupa de marmanjo. Não, né? Mas já cá, rapidamente. Sim. A gente já falou dessas questões da educação, né?